A história começa com a Helena, destruída por dentro, carregando a dor da perda da irmã. Ela se joga do alto de um prédio no meio de uma missão suja, apagar todas as provas da empresa OX. Quem manda nessa empresa é a Valentina, a mulher que está sendo julgada por fazer experimento com gente para criar super soldado. Na hora que pisa, já parte para cima dos seguranças. Vai nocauteando um por um, sem dó nem piedade. Ela tá ali para eliminar provas e pessoas que viraram ameaça pro chefe dela. Vai varrendo tudo sem dó até chegar no laboratório. Mas a porta final trava. Só abre com reconhecimento facial. Ela já puxa os explosivos. Só que o cientista aparece aprontando uma arma para ela. Diz que o tal projeto Sentinela fez uma descoberta que pode mudar o mundo. Mas ela já tá por dentro do podre. O governo investigou. Tá tudo sujo. E Helena se aproxima. Fria, calculista. Na hora certa, parte para cima, mas o cientista atira. Ela se joga atrás de um móvel, arremessa frascos para confundir, pula nas costas dele, só que leva uma facada com bisturi. Mesmo assim não para. Ele tenta atirar de novo, mas erra feio e acerta ele mesmo. Agora ela não pode mais usar o rosto dele no scanner, então decide explodir o laboratório de vez. Enquanto isso, o Book agora é congressista e tá no meio do julgamento contra Valentina, a chefona da empresa OX e também chefe da Helena. Ela tá sendo acusada de fazer experimento com gente para criar super soldados, mas nega tudo. Diz que só quer salvar o mundo já que os Vingadores sumiram. Mais tarde a Valentina cochicha para assistente, elimina todas as provas. Naquela noite, Helena vai visitar Alexei, o Guardião Vermelho. Ele não é pai de sangue, mas fingiu ser quando eles eram infiltrados nos Estados Unidos anos 80. Foi tudo parte de uma missão da KGB. Hoje ele dirige limusine e tenta parecer tranquilo, mas tá na cara que sente falta da ação. A Helena diz que tá pensando em sair da empresa da Valentina, e Alexei se desespera. Confessa que também odeia essa vida parada, e que daria tudo pra voltar a ter adrenalina. Depois da conversa com Alexei, Helena liga pra Valentina. Diz que quer sair e fazer algo que preste. Valentina aceita, põe uma condição. Ela só pode sair depois de cumprir uma última missão, invadir uma base nas montanhas. E acabar com o ladrão que vai tentar roubar os ativos mais valiosos da empresa. No subsolo da base, tudo tá revirado. E Helena encontra arquivos secretos sobre o projeto Sentinela, e descobre imagens de corpos usados nos testes. Mas de repente, John Walker, o agente americano, aparece atirando. E Helena usa uma maleta como escudo e joga ela com tudo contra ele. Os dois trocam tiros, mas Helena é desarmada e começa a pancadaria corpo a corpo. Enquanto ela tenta avisar que ele não é o alvo, John grita, "Mas você é o meu." Quando ele tá prestes a finalizar a Helena, surge Taskmaster e atinge John. Ela diz que veio atrás dele, não da Helena. Agora a treta é entre John e Taskmaster. Escudo contra escudo, o impacto faz tudo tremer, mas aparece mais uma, Ghost. E Helena percebe que essa é a verdadeira inimiga. Ela atravessa o corpo do John e ataca Taskmaster. E Helena tenta eletrocutar Ghost, mas o disparo atravessa o corpo intangível dela e acerta John. A luta vira um caos. 4 combatentes, cada um com um alvo diferente. Um círculo de violência sem fim. No meio da pancadaria, John joga o escudo contra Helena. Mas acerta um scanner misterioso. John imobiliza Helena. Taskmaster se aproxima por trás para finalizar, mas Ghost entra no meio e acerta Taskmaster bem no rosto. De repente, um barulho nojento. Alguém vomitando. É um cara chamado Bob. Todo confuso. Ele aparece do nada, e as portas da instalação se trancam. Ele diz que não sabe como chegou ali e que ninguém mandou ele. Os 4 param de brigar. E começam a conversar. Descobrem que todos foram enviados por Valentina, com mentiras diferentes. Ela colocou os 4 ali para se matarem, porque todos são prova viva dos crimes dela. Ghost decide fugir. Mas quando tenta atravessar a porta, o sistema de segurança ativa um som insuportável. Todo mundo cai de joelhos, gritando. Enquanto isso, na festa, Book se aproxima de Mel e entrega um cartão. Diz que ela pode procurar ele se quiser parar de trabalhar para a gente mal. Mel vai até Valentina e avisa que todos os assassinos estão reunidos como planejado. É hora de eliminar geral. Valentina aperta um botão no tablet. Um alarme dispara na instalação. Na parede aparece um cronômetro de 2 minutos. A temperatura começa a subir. Todo mundo vai ser incinerado. E Helena grita para todos procurarem o interruptor que desliga a barreira sonora. Durante a busca, John repara na caixa aberta que ele mesmo ativou com o escudo. E entende que o tal do Bob saiu de lá. E Helena acha o interruptor, mas Don destrói com o escudo. Foi um sacrifício tático. Isso permite que Ghost atravesse a barreira e abra tudo do lado de fora.
Os outros disparam correndo enquanto o fogo se espalha. Todo mundo sobrevive, mas caem desacordados, e Helena começa a sonhar com o treinamento brutal que teve na infância. E vê sua melhor amiga morrendo numa missão. De repente, Bob aparece no sonho. Ela acorda assustada. Vê que sua mão tá encostando na dele. Os dois se afastam rápido, meio sem graça. John começa a pressionar Bob, mas ele só diz que não lembra de nada. Bob provoca. John empurra ele com força contra a parede. E Helena entra no meio e separa os dois. Diz que precisam trabalhar juntos para escapar, mas Bob pede para ser deixado para trás mesmo sabendo que vai morrer. Eles acabam se conectando. Os dois sentem aquele vazio por dentro que ninguém entende. Enquanto isso, John termina de abrir um buraco na parede. E todos escapam, mas aparece nas câmeras de segurança. Valentina acompanha tudo pelo tablet. Comenta com Mel que agora vai ter que eliminar todo mundo de vez, mas sem saber que o motorista do carro é Alexei. Pouco depois, Mel liga para Book. Book tá lavando o braço de metal na lavadora de louça. Mel não pode falar com ele direto porque isso coloca ela em risco. Então pede para ele rastrear o celular dela para pegar as informações. É o único jeito de conseguir ajuda sem ser detectada. Book devia seguir a lei, mas está tão obcecado em derrubar Valentina que aceita ajudar. Mel embarca num avião com Valentina e começa a fuçar os arquivos. Ela descobre que Bob é um dos cobaias do projeto Sentinela. Valentina achava que todos tinham morrido. Se Bob tá vivo, alguém conseguiu fazer o experimento dar certo. Enquanto isso, o grupo entra no poço do elevador. John tenta pular para a saída, mas é alta demais. Bob tem uma ideia. Eles se juntam, travam os braços e viram uma corrente humana. Na subida, discutem e se irritam porque parece que o poço não acaba nunca. Quando chegam na porta, só um conseguiria passar sem derrubar os outros. Depois de mais uma treta, John prende o bastão de Helena na porta. Ghost se agarra na parede com as ferramentas, e Helena se segura nela e usa cabos para alcançar Bob. John joga a mangueira do hidrante para ajudar na subida. Ao segurar a mão de Bob, John se vê em casa. A esposa pede para cuidar do filho, mas ele ignora e vê notícias zoando a reputação dele. Ele acorda do transe quando Helena grita. Quase caiu no poço. Eles chegam na porta da frente, mas estão cercados. Enquanto Helena e John discutem um plano, Valentina chega e manda que a missão não seja letal, porque quer resgatar Bob. De repente, a porta explode com a bomba que Helena deixou. Soldados invadem o prédio. E Helena tenta religar a energia, mas a máquina falha. John enfrenta os soldados no escuro. Nos corredores, Helena e Bob encontram inimigos caídos. E John sumiu. Um novo esquadrão invade e enche o lugar de gás. E Helena pega máscaras e coloca em Bob. Ela começa a lutar e amarra Bob nas costas com a mangueira para não perder ele. Depois de derrubar mais soldados e desarmar um, ela dá a arma pro Bob. Só que ele é péssimo atirador. Os tiros ricocheteiam e quase acertam os aliados. Quando vai atirar no inimigo, percebe que é John, disfarçado de soldado. Os três vestem uniformes de soldados e saem do prédio. Ghost tá lá fora esperando, num caminhão roubado. Quando vão embora, os soldados param eles falando que a missão ainda não terminou. John tenta enganar os guardas, mas eles não acreditam. De repente escutam tiros. Veem que Bob saiu do caminhão atirando pro alto. Chama a atenção dos soldados que começam a atirar nele. Valentina grita desesperada para pararem porque ele era o alvo principal. A pessoa mais poderosa do grupo que tinha que ser protegido. Não usado como isca, o grupo aproveita a bagunça para escapar sem perceber que Bob ainda tá vivo. O corpo dele flutua e dá um salto grande até as nuvens. A equipe vê ele lá em cima. Bob desmaia e cai com um impacto muito forte que causa onda de choque. Balança tudo em volta e faz o caminhão capotar. Os três seguem a pé conversando sobre Bob. Agora percebem que Valentina realmente fazia experimentos com pessoas como o governo falava. Helena mostra os documentos que roubou revelando um traje brilhante de super-herói chamado Sentinela. De manhã, helicóptero da empresa leva Bob embora enquanto Valentina manda Mel reabrir uma instalação antiga. Os três continuam andando tentando achar civilização. Se jogam no chão quando veem um carro. Era Alexei usando seu antigo traje de soldado que veio resgatar a filha. Quando todos entram no carro, vários caminhões aparecem atirando. Alexei usa garrafa de vodka para fazer bomba molotov e joga contra os inimigos, mas os veículos são blindados e não sofrem dano. Ghost pula para a traseira do carro para atacar, mas é obrigada a voltar. Porque os caminhões fazem a mesma barreira sonora da instalação que machuca ela. John bloqueia as balas com o escudo enquanto Helena se prepara para atirar. Algo explode um dos caminhões jogando ele para fora da estrada. Outra granada atinge o segundo e também derruba.
Era Book que seguia de moto. O último caminhão começa a atirar nele, mas Book desvia de todos os tiros. Chega pela lateral nocauteando um soldado e roubando a arma. Atira numa corda até ela romper. Com o caminhão na frente, Book usa seu braço especial para puxar a corda, fazendo o veículo capotar. No final joga uma mina na limusine, derrotando o grupo de Helena também. Na base especial, Valentina vai ver Bob, que tá acordando. Conta que ele era drogado com mãe maluca e já foi preso quando criança, mas entrou nos testes querendo virar gente boa. Quando fala do pai do Bob, ele fica nervoso e as lâmpadas começam a piscar. Valentina tenta convencer ele falando que pode ser herói. Diz que quem morreu na base era bandido e que Bob pode salvar todo mundo. Ela toca na mão dele e lembra do próprio pai que morreu mexendo com coisa errada. Sai do transe quando Bob topa a ideia. Mel avisa que Bob tá instável e que é burrada fazer isso, mas Valentina não liga, falando que vai fazer botão para desligar ele. Numa base velha, Book prende todo mundo com algema, dizendo que são prova contra Valentina. Galera insiste que não trabalha mais para ela e quer salvar Bob. Book não acredita até Mel ligar confirmando tudo e avisando que Bob pode ficar perigoso se ninguém parar ele. Book liberar todo mundo e pede ajuda para acabar com Valentina. Nesse tempo ela ensina Bob a usar os poderes. Ele mexe um copo longe e esquenta a água até estourar. Mais tarde na cidade, Book dirige caminhão com o pessoal escondido e, chegando na base, joga o veículo contra a porta. Todo mundo desce brigando com os seguranças no estilo briga de gangue. Depois de derrubar um monte de inimigo, a briga para com Valentina falando no som pedindo para subirem. A turma pega elevador até o último andar, onde Valentina começa a zoar cada um. Book vai pegar ela, mas alguma coisa congela a mão dele. É Bob com roupa nova do sentinela e cabelo pintado. Imprensa tá vindo pra base, então Valentina quer que Bob acabe com a turma pra parecer que tá salvando o mundo de assassinos. Mas o Bob fala que não quer machucar ninguém e pede pra galera se entregar, mas todo mundo se recusa. Alexei tenta atacar ele, mas leva um soco leve e é jogado na parede. Helena não quer que briguem, mas o resto do grupo enfrenta mesmo assim e é facilmente derrotado. Book atira Bob para as balas no ar, redirecionando elas. John tem que bloquear com o escudo. A batalha continua e Bob mostra todo o poder que tem. Alexei é arremessado pela janela e trazido de volta igual ioiô. Os ataques especiais de Ghost são desviados com velocidade sobrenatural. O escudo de John fica entortado dos dois lados e Helena pula nas costas de Bob implorando para ele parar. Ela tenta dar choque nele, mas Bob joga ela contra a parede. Ele também tem visão térmica que derrete a arma de John. Depois de arrancar o braço metálico de Book, o grupo decide fugir correndo pro elevador. Valentina manda Bob matar eles, mas ele se recusa, dizendo que não são mais ameaça. Quando ela fala que ele precisa obedecer, Bob não entende o motivo. Se ele é tão poderoso assim, então pode tomar as próprias decisões. Valentina se prepara para ativar o botão de desligamento, mas Bob se move rápido, fazendo ela derrubar o dispositivo enquanto empurra ela contra a parede. Tá prestes a matar ela, mas nesse momento desaba porque Mel tinha apertado o botão. As duas mulheres saem achando que Bob morreu e falam sobre mandar alguém limpar o local. Quando o elevador fecha, uma energia sombria começa a envolver Bob. Do lado de fora, o grupo discute novos planos, mas Helena acha que não faz sentido e vai embora. Alexei vai atrás dela e se desculpa por não ter feito contato durante um ano, dizendo que achava que ela não queria ver ele. Helena desabafa, dizendo como se sente sozinha e deprimida, sem metas e sem a irmã. Com palavras gentis, Alexei conta histórias sobre quem ela era antes de ser treinada como assassina, dizendo que ainda vê aquele brilho nela. De repente, várias pessoas nas ruas começam a olhar para o alto. Bob aparece flutuando fora da instalação e os soldados atiram nele, mas as balas não fazem efeito. Bob levanta a mão e um dos soldados desaparece na hora, deixando apenas uma sombra. Dois helicópteros se aproximam, mas Bob também faz eles desaparecerem e o primeiro helicóptero bate num prédio. Uma torre começa a cair e a multidão corre para fugir dos destroços. Alexei protege várias pessoas e ajuda elas a entrarem num prédio seguro. Em seguida, joga Helena para ela empurrar uma pessoa fora do caminho de um caminhão desgovernado. Uma van rola pela rua, então Book usa seu braço metálico e salva o casal que tinha caído no chão. O segundo helicóptero cai na rua e Ghost também ajuda a retirar pessoas do caminho dos destroços. Até John retorna para impedir que um pedaço enorme de concreto esmague uma mulher. O objeto é pesado demais para ele, então os outros correm para ajudar ele. A multidão começa a aplaudir, mas outro destroço quase acerta uma menina. Alexei consegue deter o pedaço, mas Bob faz a garota desaparecer em seguida. Logo a escuridão de Bob começa a se espalhar pela cidade, apagando todas as pessoas no caminho dele. Os cidadãos fogem apavorados e o grupo ajuda eles a se abrigarem. E Helena, no entanto, escolhe entrar na escuridão.
Dentro do vazio ela revive a morte da amiga mais uma vez. Quando tenta fugir desse pesadelo descobre que tem uma parede ao redor de toda a área. E Helena decide se posicionar entre a assassina e sua amiga. A assassina diz que já é tarde demais e ataca Helena. Na luta Helena acaba sendo jogada contra uma árvore e fica presa pelos galhos. Ela força bastante até conseguir se libertar e atravessa a parede. Logo em seguida cai numa memória antiga do treinamento como assassina. Nessa lembrança sua versão jovem é a primeira a terminar o exercício. O instrutor fica bravo e chicoteia as mãos das outras garotas como punição. E Helena não aguenta ver aquilo e cobre os ouvidos da sua versão mais nova para proteger ela daquela crueldade. À frente dela um espelho surge mostrando Bob. Ela atira no espelho quebrando ele e pula através mas acaba encontrando uma cópia de si mesma lidando com alcoolismo. A outra Helena empurra ela contra a parede e obriga ela a beber antes da cena se reiniciar. Quando Helena chama por Bob ele aparece em outro espelho. Ela diz que só quer conversar e ele permite que ela entre no quarto dele. Entrar no vazio e confrontar Bob num nível psicológico foi a única jogada que poderia funcionar. Foi a vitória da empatia sobre a força. Bob revela que não controla o vazio e que às vezes apenas tem dias ruins. Nesses momentos o vazio assume o controle. Helena ouve vozes e descobre que estão nas memórias da infância de Bob onde o pai abusava da família. Quando ele começa a chorar ela senta ao lado dele e oferece consolo dizendo que ele precisa aprender a depender dos outros e dividir as dores para torná-las mais leves. Quando Bob aceita ajuda o quarto começa a tremer e objetos voam por todos os lados. Helena quase é engolida pela parede mas consegue se soltar. Uma cortina pula da janela e tenta enforcar os dois nesse momento. O restante da equipe chega e corta a cortina impedindo os outros objetos até o ambiente se acalmar. Enquanto isso o vazio continua cobrindo Nova York. Com todos reunidos Bob explica que ainda não acabou. Para conseguirem sair de lá todos vão ter que passar por outros cômodos que mostram as memórias mais terríveis dele. O grupo aceita que chegou a hora de enfrentar o passado juntos e decidem seguir em frente. Primeiro eles enfrentam e conseguem derrubar o pai abusivo de Bob. Depois tem que lidar com uma versão mais jovem dele que estava agressiva por causa das drogas que usava no primeiro trabalho. Logo em seguida chegam no laboratório onde fizeram o experimento nele. Imediatamente o vazio joga vários objetos para cima tentando capturar o grupo. Bob tenta lutar contra o vazio mas é dominado várias vezes. O vazio fica repetindo para ele que sempre vai estar sozinho no mundo. Quando o lugar começa a desmoronar Bob olha para os novos amigos e decide fazer uma última tentativa. Pula sobre o vazio socando ele sem parar até que a escuridão começa a consumir ele. Alexei consegue mover a armadilha o suficiente para Helena sair e ela pula por cima de móveis que estão flutuando até chegar em Bob abraçando ele bem antes de ser engolido completamente. Ao prometer que está com ele o resto da equipe também se liberta e todos se juntam no abraço. Bob percebe que tem pessoas que apoiam ele e finalmente consegue vencer o vazio interior empurrando todos para fora e voltando à cidade. A escuridão desaparece e todas as pessoas retornam em segurança. Bob não se lembra do que aconteceu então e Helena promete proteger ele. O grupo tenta perseguir Valentina que se afasta lentamente guiando eles até uma coletiva de imprensa improvisada na rua. Lá ela apresenta eles como os novos Vingadores dizendo que foram ideia dela. O grupo decide aceitar mas Helena avisa Valentina que agora são eles que mandam nela, terminando assim Thunderbolts, filme de ficção científica e ação de 2025.